Bem-vindo de volta a Elementos de Máquina, onde faremos exercícios 16 e 26 do capítulo 17 do Norton na sua quarta edição, onde trabalhamos com o freio a tambor de sapata dupla longa. Meu nome é Walter Bell, eu sou o principal autor desse segmento da disciplina. Lembrando, capítulo 17 do Norton e 16 do Budinas. Então esse é um exercício que dá um pouco mais de trabalho, porque ele é como se fosse um freio mesmo comercial, onde eu tenho justamente duas sapatas, uma de cada lado, onde numa configuração usual eu coloco um cilindro ou uma mola que vai pressionar essas sapatas, né, apertando elas contra o tambor. Então, no enunciado do exercício 16, ele aponta para essa figura 4, que está aqui embaixo, e pede para encontrar a capacidade de torque, bem como a força atuante para as determinadas condições geométricas, certo? Dos braços de alavanca e dos ângulos, né? E supondo que a pressão máxima é 200 psi e o Mi é 0,28. E aí, a dica que ele dá é calcule os efeitos em cada sapata de forma separada e depois sobreponha-os. E a mesma coisa, e dando continuidade no enunciado do 17 e 26, ele pede que você calcule as reações em x e y para cada um dos dois pivôs, né, e no sistema global XY, não no sistema de coordenadas alteradas. Então, se a gente olhar aqui na figurinha, deixa eu ligar aqui o apontador, eu vou ter um x1, y1 para o O1, e eu vou ter um x2, y2 para o O2, ok? BY é igual à distância em relação ao centro, né? Então ela é simétrica, né? Mas o sentido de rotação é esse, então essa sapata funciona de uma forma e essa sapata funciona de outra forma, porque esse sentido é contrário à força de aplicação aqui da sapata. Arredondando, né, aqui eu não fiz só alterar e colocar a unidade no SI, eu arredondei também, tá? Então por isso que os valores aparecem aí um pouco diferentes do que os valores do enunciado em polegadas cruas, né? Eu arredondei aí para ficar um pouco melhor o exercício, tá? Mas não há detrimento nenhum em fazer esse tipo de alteração aqui. A partir dos dados, a gente pode primeiro determinar qual que é o nosso θ máximo. Né? Como o ângulo θ2 é igual a 120 graus nesse caso, o θ máximo é assumido como 90 graus. Então, θ máximo, o ângulo máximo de contato, é igual a 90 graus. E para que a gente possa obter as forças de acionamento, né, a força de acionamento em relação aos pivôs, a gente tem que calcular a distância entre o centro de raio e os pivôs, né, que é justamente em função desse triângulo ali. E aí nós podemos calcular o B em função de bx quadrado mais by quadrado, a soma dos dois em raiz quadrada. E aí nós vamos utilizar as equações para cálculo dos momentos da força de normal e os momentos da força de fricção para a sapata superior, né? Então estamos calculando aí para a sapata superior, que também não muda em relação à sapata inferior, as equações, mas vai ter uma pequena diferença que a gente já vai dar uma olhada, tá? Então, aqui está no MATCAD, eu me dei o trabalho de escrever uma ou outra opção para mostrar que os resultados são os mesmos, mas na prova você pode entrar com uma ou a outra equação. E aí a gente pode utilizar para cálculo da força de acionamento a equação 17.14c, onde o menos é se o sentido da rotação do tambor for anti-horário
e mais se ele for desenergizante, né? Então tem essa questão aí de escolher qual. Como a gente está calculando para a sapata superior, inicialmente, a gente vai utilizar a diferença entre o momento da reação normal com o momento da força de fricção. E aí deu lá 8.800 newtons, tá? Só que se vocês lembram da figura, a força de acionamento da figura e daquelas imagens que eu coloquei para vocês de freios industriais, né, as duas sapatas, elas estão com uma força de acionamento única, você não tem uma força de acionamento diferente da outra. Se a força de acionamento é só uma, quem vai ser diferente vai ser a pressão máxima, tá? Então a gente vai calcular isso de forma reversa. Mas primeiro vamos calcular o torque da sapata superior, que vai ser 1, e o torque da sapata inferior, que será outro, tá? Então o cálculo do torque da sapata superior a gente calcula normalmente utilizando o valor da pressão máxima para aquele material, tá? Que foi dado através da tabela ou do enunciado. Aqui no caso veio através do enunciado lá que definiu qual era o valor da pressão máxima. E aí nós temos o torque da sapata superior em 781 Nm. A partir daí a gente vai fazer o contrário agora. Já que eu tenho a força de acionamento, que deve ser a mesma para ambas as sapatas, nós iremos fazer o contrário. Nós iremos calcular qual que é a pressão máxima exercida sobre aquele material na sapata inferior com essa força de acionamento. Então a gente vai pegar as equações aí e isolando a pressão máxima na sapata inferior, né, e utilizando a força de acionamento, que é o que nós temos, tá? Lembrando de usar no cálculo dos momentos aquele sinal mais e não o sinal menos, né? Porque o sentido da sapata, o sentido de rotação do tambor é contrário à força de atuação, por isso que daí é o sinal mais. E aí deu aí a pressão máxima de 901, então ela caiu, ela tem menos capacidade do que a sapata superior, apesar do material ser o mesmo, tá? É só que a força de acionamento, como é a mesma, a pressão inferior ela vai ser diferente porque os momentos, a gente calcula a força de acionamento pela soma dos momentos e não pela diferença dos momentos. Então a força de acionamento, para que a força seja igual, vai ter que afetar alguém. Quem que ele afeta? A pressão máxima do material, tá? E aí a gente calcula o torque utilizando essa pressão máxima inferior do material, ok? Então tudo isso, veja que ele diminuiu bastante em relação ao superior só por causa do sentido de rotação, porque nesse sentido de rotação da sapata inferior é um sentido autodesenergizante. E aí a gente vai calcular o torque total, que é o torque inferior mais o torque superior, certo? Esse é o torque da resposta do enunciado. E aí iremos calcular as forças de reação no pivô 01 e no pivô 02, ou O1, O2. E aí nós vamos ter que trabalhar também de forma isolada e utilizar o ângulo alfa vai ser igual para os dois, né? Mas nós vamos ter que trabalhar de formas isoladas cada um deles. E isso dá um determinado trabalho, tá? X1 e Y1, tá? Então, somatório de forças em X e a força em reação em X. Somatório de forças em Y e resultado da força em Y1, tá? Não são as respostas finais, porque eu vou ter que transformar novamente para o sistema de coordenadas. Então, transformando para o sistema de coordenadas globais, né, em relação à sapata superior, eu tenho 8.800 newtons em X e menos 4.800 em
Y. Isso significa que o vetor aqui, né, da reação está apontando para baixo, que é claro, né, se eu tenho a minha força normal apontando para cima aqui, né? Então é isso aqui que eu tenho. Note a proporção, tá? Que não está muito bem proporcional aí, né? Porque o x deveria ser muito maior. E aí vamos fazer a mesma coisa agora para x2 e y2 para o pivô 2. Então utilizo a mesma equação, as mesmas equações, o que vai variar aqui de um para o outro são as principalmente a pressão máxima utilizada, né? Porque a força de acionamento é o mesmo valor, lembrem-se. Tá? E aí fazendo a transformação para x e y, né, no ponto inferior. Então vejam que as reações são... E aqui o sumário das respostas. Então a força de acionamento que é igual tanto para a sua pata superior e inferior, o torque que é diferente, né, diferente por quê? Porque a pressão máxima da superior é maior do que a pressão máxima da inferior em função do sentido de rotação do tambor. As forças de reação no pivô 1, ou pivô da sapata superior, são maiores também em relação, né, às forças de reação no pivô 2, porque obviamente que a força é a mesma, mas como a pressão é menor, ela tem um efeito de reduzir as reações no segundo pivô também. Tá? Então aqui só para mostrar para vocês diferentes sistemas de freios ali embaixo e todos eles com uma única força de atuação. Nossas referências. Conhecimento é seu, mas o direito autoral é meu. Não repasse. Muito obrigado, espero que tenha sido útil. Faça os exercícios, refaça esses exemplos, esses exercícios dados. Não olhe, refaça e depois verifique os arquivos que foram disponibilizados. Isso vai ajudar você a fixar o conteúdo. Qualquer dúvida, posta lá no sistema de ensino.